Olá, obrigado por esse precioso convite de estar com vocês nesse encontro e especialmente por esse tema, né, queridos? A igreja nesse tempo de pandemia. Então, obrigado por essa oportunidade da gente poder juntos meditar um pouco a respeito dessas preciosas verdades. Meu nome é Carlos Henrique. Eu sou missionário e eu sirvo como presbítero na igreja presbiteriana de um bairro chamado Guará 2, em Brasília. Provavelmente a maioria de vocês conhece. E minha atividade principal é ser missionário. Eu sou missionário, trabalho numa organização missionária que tem um nome em inglês que quer dizer abraço. E essa organização ela é dedicada a cuidar dos missionários. A minha atividade visitar, acompanhar, aconselhar e a gente poderia dizer até mentorear os missionários. Já tem aí algum par de anos, creio que uns 12 anos, que eu tenho tido o privilégio de trabalhar com isso e tenho aprendido enquanto faço. Tem sido muito especial poder me dedicar a estar perto dos missionários. Pensando no nosso tema, queridos, a igreja, nesse tempo de pandemia, eu queria começar orando com vocês e aí eu entrar propriamente nessa nossa oficina, nesse tempo juntos, para a gente poder meditar na palavra de Deus. Quero te convidar, para onde você estiver, você fechar os olhos e a gente juntos aqui fazer uma breve oração. Vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, eu quero, junto com meus irmãos, orar ao Senhor, clamando que, independente da circunstância, o Senhor esteja conosco agora, aonde e com quem estiver assistindo, que o Senhor verdadeiramente, conhecendo o coração, a situação, os barulhos que estão ao redor, as coisas que podem atrapalhar nossa atenção a nos dedicar ao Senhor, que tudo isso vá diminuindo, e que o Senhor nos fixe aqui com muita atenção para que a gente possa ouvir da parte do Senhor, pensar nesse assunto aqui a respeito da tua igreja, nesse tempo que também está debaixo do teu controle, Pai. Essa é a minha oração, não só por mim, mas por todos os meus irmãos que me ouvem. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, a igreja em tempo de pandemia. E aí eu queria te fazer um desafio imaginário, obviamente, que um missionário muito querido chamado Ronaldo Lidório, ele fez em algumas oportunidades que eu tive com ele, algumas capacitações. A simulação é a seguinte, que você pegue uma caneta e um papel. Então, se você não tem problema, mas imagine que você tem então uma caneta e um papel na sua mão. E o meu pedido é que em pouquíssimos segundos, eu vou te dar aí 5 segundos, para que com essa caneta e esse papel na mão, você faça o desenho de uma igreja. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5. Tempo. Solta a caneta. Eu quero te perguntar sinceramente. Você, no seu desenho de uma igreja, você fez uma casinha com uma cruz em cima? A maioria das pessoas, quando pedem para fazer o desenho de uma igreja, elas fazem isso. Uma casinha com uma cruz em cima. E aí eu te pergunto, seria então uma igreja uma casinha com uma cruz em cima? É essa a melhor expressão e a definição do que é uma igreja? Uma casinha com a cruz em cima. Então, o templo, já nesse tempo de pandemia, já vai mais de um ano que a gente tem lutado com isso, já tem uma frase que ficou conhecida. Os templos estão fechados, mas a igreja não. Mas a igreja não. Por que então, queridos? A igreja, e você sabe disso, ela não é o templo, não é aquele lugar, aquele CEP, aquele endereço. A igreja são as pessoas. Então, se você é um dos que não desenhou uma casinha com uma cruz em cima, mas desenhou pessoas, talvez aqueles bonequinhos de mãos dadas, ou um ao lado do outro, você acertou. Porque a igreja, na verdade, ela é então a soma das pessoas.
daqueles por quem Cristo morreu e tem chamado na história do tempo. Então são as pessoas juntos, igreja não é o templo, igreja são as pessoas. E eu digo isso porque se a gente pensa que então a rotina e a natureza de uma igreja é aquele encontro dominical que a gente tem em escola bíblica dominical, em culto e celebração e adoração a Deus, pontualmente, e nesse tempo que a gente está vivendo, se a gente não está podendo encontrar todo mundo, essas pessoas que fazem parte da igreja, pode gerar então uma expectativa de que a gente volte o quanto antes a ser igreja, a poder ir para a igrejinha, para poder participar do louvor, tocar ou cantar, ou ouvir a pregação lá da igreja. Mas então, também já foi muito dito isso, que as expectativas altas falsas, uma expectativa falsa, uma grande expectativa falsa, ela tem muita vocação de gerar uma grande frustração. É diretamente proporcional. Uma expectativa falsa, ela vai gerar uma altíssima frustração. Por quê? Porque ela é falsa. A expectativa de que talvez a gente volte a congregar, a ser igreja, nos moldes que existia, pode nunca mais voltar. Então, o ser igreja pode gerar uma grande frustração no meio do seu coração se a gente estiver esperando voltar a ser tudo igual e a gente ser igrejinha como a gente era. E eu digo isso já preparando nesse nosso entendimento muito rápido do que seria igreja, são as pessoas, e que se a gente tiver uma expectativa que o convívio de igreja é esse encontro apenas dominical e aquela rotina que a gente tinha, e se a expectativa é voltar a ser só isso, a gente pode estar frustrado, porque isso pode não ser igual nunca mais. E eu quero dar um exemplo para vocês. Como eu me apresentei, eu sou missionário e visito missionários. Então, um dos grandes aconselhamentos, uma das causas que eu enfrento bastante e das coisas que eu escuto muito, são aqueles missionários, vou dar um exemplo para você, que saiu do Brasil e foi para o Oriente Médio. Então, um missionário brasileiro, casado com uma brasileira, e ele vai para o Oriente Médio. E vamos supor, nesse exemplo, que os filhos ou o filho vá muito pequeno, ou ele até possa nascer já nesse outro país. Vamos imaginar um país um país árabe. Então ele vai crescer lá. O que algumas vezes acontece, e tem gente especializada que tenta cuidar dos filhos de missionário, porque os pais são brasileiros, eles foram criados no jeito Brasil, que é jogando uma bola na rua, podendo correr descalço, tomando um Guaraná, Antártica, ou conhecendo as coisas típicas do Brasil. A infância dele foi aquilo, então ele projeta para a cabeça dele o que é uma infância ideal. Ao ser um brasileiro nato, típico, mas agora ele como missionário, ele muda para a Arábia ou para um país árabe, ele agora, o cenário dele já não é mais um cenário, o ambiente de vida dele não é um cenário brasileiro, é um cenário árabe, então com roupas, costumes, temperatura, tudo isso muito diferente. E essas crianças, esse filho ou os filhos dele, desse casal deles, ele pode crescer com uma expectativa dos pais de que esses meninos tenham uma infância tão prazerosa, tão alegre, tão gostosa como a deles no Brasil. Então, talvez, misturado com isso, eles querem construir, manter, e é importante para eles, um jeito brasileiro na criação das crianças, quando, na verdade, eles estão sendo criados em uma outra cultura, numa cultura árabe. Então as influências, talvez as diversões e as coisas, as meninices, agora vão ser totalmente diferentes. Talvez o que a gente brincava de jogar bola na rua, esses meninos vão crescer brincando em camelos, correndo com camelos, ou a grande alegria não precisa ser um guaraná, mas um refrigerante ou uma água fresquinha que você toma naquele calor do deserto. Mas assim, as crianças em um universo árabe também não são crianças? Não são felizes também? E não trariam boas memórias da sua infância? O que eu estou querendo dizer com isso? Me parece que é uma ilusão tentar gerar uma expectativa que crianças que têm pais brasileiros são criados em um contexto árabe totalmente diferente, têm uma infância igual à dos pais, é uma maldade muito grande com eles. Agora, de outro lado, é também verdade
Eu posso, à medida que eu conheço como foi a minha infância, brasileiro. Agora, nesse cenário, que aos meus olhos me parece mais difícil, mais hostil, eu que fui criado no Brasil, agora criar crianças num ambiente árabe. Mas a partir daquele cenário, agora um ambiente árabe, com tudo diferente, culturalmente, não necessariamente melhor ou pior, ainda que seja na minha opinião, essas crianças podem crescer extremamente felizes. O que nos fazia feliz naquele tempo? Como que a gente pode fazer agora? Quais são as alegrias que meus filhos podem crescer tendo? Que tipo de amizades? Que tipo de encontros? O que é o legal na fase deles? É beber o quê? É fazer o quê num sábado e num domingo e tentar promover isso nesse novo cenário, nessa nova situação, fazer também uma infância gostosa, saborosa, memorável para a vida deles. Em resumo, queridos, eu estou querendo trazer o seu entendimento partindo do que é a igreja, porque o meu subtema foi a igreja em tempo de pandemia. Então a igreja são as pessoas, uma igreja feita de muitas pessoas. Mas agora, num cenário diferente, um cenário pandêmico, como que a gente vai fazer para ser igreja? No exemplo que eu fiz, a gente estava acostumado com o modelo Brasil. E agora mudou tudo, Carlitos. Agora é um esquema árabe. E o nosso caso pandêmico, de isolamento, de restrições, de máscaras. Como é que faz para ser igreja, então, nesse cenário? E nesse meu exemplo, eu já te dei uma fagulha do que eu creio e queria compartilhar com vocês. Eu creio que não tem lógica, não tem um jeito de continuar sendo igreja no cenário que for. Não importa o cenário, a gente precisa, eu e você, queridos, a gente precisa continuar sendo igreja, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Porque senão qual seria a outra opção? Tem como não ser igreja? Tem como dessalvar você, não ser mais um daqueles pelo qual Cristo morreu, sendo que de uma vez por todas ele morreu? Por mim e por você? Então como é que faz para ser igreja nesse novo cenário? A gente tem que arrumar um jeito de continuar sendo igreja a partir do cenário que tiver, inclusive se piorar. Não sei se você concorda, inclusive se piorar. E aí eu quero pensar com vocês aqui, nessa segunda parte, um estudo de caso. Um estudo de caso. Eu quero ver se você consegue trazer à sua memória alguém da Bíblia, tenta lembrar, que tenha vivido um ambiente de isolamento social, que é um dos aspectos da pandemia que a gente está enfrentando, que tem enfrentado esse preço de ter que ficar isolado socialmente, que a gente associa com o nosso ser igreja, que é a comunhão, que é poder estar com pessoas. Você se lembra de alguém que sofreu um isolamento social na Bíblia, na história da Bíblia? Eu vou te ajudar. Eu quero te apresentar alguém. O nome dele é Paulo. Já eu aí fechando com missionários mais uma vez. O missionário Paulo. Eu creio que ele era um missionário. Ele se identifica dizendo que ele foi apóstolo, chamado por Deus para ser apóstolo. E John Knox, um dos pais do presbiterianismo, ele define essa palavra apóstolo como uma pedrinha que é lançada longe. Então é como se fosse isso, uma pedra que ela sai como emissário daquele que lançou ela para algum lugar. Então é como se fosse o apóstolo, eu estou fazendo essa tradução a partir desse entendimento de John Knox, como se fosse um missionário, aquele que a igreja lança ele para algum lugar. Então Paulo foi lançado como apóstolo, ele era um missionário, você deve se lembrar das histórias dele, ele andava por vários lugares pregando o evangelho, normalmente 2 marcas apareciam nessa pregação dele, ele pregava nas casas e nas sinagogas. Paulo era pregador, Paulo era missionário e essa então era a vocação e o dom dele era pregar a palavra nesses lugares. E você se lembra que não só uma vez, mas eu quero propor uma dessas, em que o apóstolo Paulo, ele foi preso. Ele foi preso. Uma das prisões dele, você pode se lembrar aí de uma delas, mas ele foi preso. Eu quero me lembrar daquela que era menos agressiva, mas tão severa quanto, que ele ficou preso em uma casa. Dizem que era uma casa alugada em que ele ficava preso. Então ele ficou, eu quero propor para você, fazendo essa aplicação, de que Paulo também viveu isolamento social como eu e você. E eu creio que o isolamento social dele foi mais severo do que o meu e o seu. Porque, afinal de contas, ele ficou preso. E eu creio que eu e você, a gente não está preso
e sendo, ou estamos, né? Então eu creio que a gente tem essa empatia com Paulo, nesse estudo de caso que eu estou te propondo, de que alguém na igreja do passado já esteve isolado socialmente. Paulo foi preso, ele estava preso. E aí eu faço um exercício de compreensão com você. A gente comentou aqui, e você sabe, que Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo ou missionário. E a gente sabe que os dons são presentes que Deus dá. Ele faz das pessoas alguma coisa, boas em alguma coisa. E Deus fez Paulo um pregador. Foi esse dom que Deus distribuiu a Paulo e falou, prega a palavra. Então ele era um pregador. Você deve ter recebido algum dom de Deus. Você é um bom administrador, um bom pintor, um bom médico, um bom lixeiro, um bom professor. Você deve ser bom em alguma coisa, você recebeu alguma habilidade de Deus. Todos recebemos dons, uma vocação para poder fazer alguma coisa. Então, com esse dom, com essa capacitação de Deus, ele exercia a sua vocação. Sempre com um chamado claro, tudo para a glória de Deus, através de quê? Paulo era através da pregação, através da obra missionária, através do seu apostolado. Aí eu pergunto para você, o fato de terem prendido Paulo em uma prisão mata a vocação e os dons dele? Não. Um pedreiro preso, ele continua sendo pedreiro. Um médico preso, ele continua sendo médico. Então os dons, as habilidades, a capacidade de quem é presenteado por Deus com um dom independe da situação. A minha identidade independe da minha liberdade ou da minha possibilidade de mobilidade. Eu sou o que sou porque Deus me fez quem eu sou. Então, dentro da prisão, Paulo, sendo um pregador, ele estava isolado socialmente, de uma maneira severa. O que Paulo podia fazer uma vez que ele estava isolado socialmente? Paulo é parte da igreja. Se a igreja é feita por pessoas, Paulo então é uma pessoa, a igreja é feita de gente, e ele está preso, ele está isolado socialmente. Como que faz para ser igreja a partir desse isolamento social? O que Paulo fez? E eu quero trazer a sua memória também. Então Paulo, com uma vocação clara, chamado por Deus, foi isolado socialmente, preso em uma jaula em Roma, por César, vamos dizer assim, um dos Césares. E ele era um pregador. Quando solto, ele pregava nas casas e nas sinagogas. O que ele faz agora? Você vai se lembrar das cartas da prisão. Efésios, Filemon, Colossenses e Filipenses, as cartas da prisão. O que acontece com Paulo? Uma vez habilitado por Deus com dons, um pregador da palavra, isolado socialmente, sem poder ter mobilidade, ou como ele fazia, indo nas casas e nas sinagogas. O que ele faz? Ele não para, irmãos. Ele não para. Ele pega um pedaço de papel, uma pena, e ele começa a escrever cartas. Ele prega através do papel e da pena. Não podendo estar fora e pregando e anunciando as grandes verdades que ele tinha que anunciar, ele passa a fazer por cartas. E ele manda uma carta aos Efésios, ele manda uma carta aos Filipenses, ele manda uma carta aos Colossenses e a carta a Filemão. Então ele manda cartas. Isolado socialmente, ele não deixou de ser igreja. Perdão, ele não deixou de exercer os seus dons e usar a sua vocação para a glória de Deus. E aí eu quero perguntar para você. Se você, a igreja é feita por pessoas, se você é da igreja, eu não sei se você é crente. Eu suponho que seja. Você sendo crente, salvo pelo sangue de Jesus, faz parte desse grupo santo e seleto, que é a igreja de Deus. Recebeu dons da parte de Deus. Como que você vai fazer isolado socialmente? Agora na pandemia ou pós-pandemia? Num novo cenário, que eu acho que nunca mais vai ser igual. Uma opinião minha pessoal. Eu acho que o cenário nunca mais vai ser igual. Igual jamais. Como que faz? A minha tese é que você precisa fazer alguma coisa. De alguma forma, irmão. De alguma forma, você precisa continuar exercendo os seus dons. Qual o novo cenário? Se vira. Clama a Deus por sabedoria e Ele dá. Diz em Tiago que se você pede, Ele dá. Sem jogar nada na sua cara, Ele dá liberalmente, diz Tiago. Então clame por uma sabedoria, um discernimento de Deus, com as habilidades e os dons que você recebeu de Deus. Como que faz para você continuar sendo crente?
continuar fazendo o que você pode e precisa fazer como igreja de Deus em Brasília, onde quer que você esteja ouvindo esse estudo, essa oficina. A gente precisa fazer alguma coisa. Paulo, sendo presenteado por Deus com o dom de pregar, preso, não podendo fazer isso solto, ele passa a escrever, irmão. E ele manda carta a partir da prisão. Ninguém podia segurar os dons dele, porque Deus deu para ele usar. E aí eu quero mergulhar um pouquinho mais com você e você imaginar que talvez uma pequena iniciativa sua, num ponto da história, no exercício dos seus dons e da sua vocação, Deus te fez para quê? Faz alguma coisa, você não consegue imaginar o que o seu esforço, a sua dedicação, gastando os dons que Deus te deu para a glória dele, em um ponto histórico, o que Deus pode fazer com isso. Porque o que aconteceu? As cartas que Paulo, preso, escreveu na prisão, irmão, viraram Bíblia que eu e você, nós lemos hoje. Graças a Paulo, é em Efésios que a gente consegue ler que a salvação não é pelo meu trabalho ou o seu. A salvação é de graça, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Graças a Paulo, preso, ele faz uma carta de Filipenses que é a carta da alegria. Ele fala, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos, graças àquela cartinha que ele escreveu lá na jaula onde ele estava, que ele usou escrever, continuar exercendo os dons. Eu e você, nós temos Bíblia para entender que Colossenses nos explica que Cristo é o cabeça da igreja, nele tudo subsiste, ou em Efésios que a gente entende que nós somos o corpo da igreja, graças a essas cartas, graças à carta de Filemão que virou Bíblia. Aquele exercício vocacional de Paulo, mesmo em situação adversa, virou Bíblia. E em Filemão a gente tem uma das fortes e deliciosas doutrinas, que é a da imputação do pecado, que é quando Paulo fala, bota o prejuízo de Onésimo na minha conta. Isso aponta para Cristo, ele botando o meu e o seu pecado na conta dele, graças ao exercício devocional de um homem de Deus, num tempo histórico de Deus, preso ou não, exercendo a vocação que Deus deu a ele. E hoje eu tenho Bíblia para ler, graças àquele homem que foi usado no passado. E você? O que você vai fazer? O que a gente pode fazer hoje, a partir de agora, para que alguma coisa aconteça? Eu quero te dar uma última observação nesse estudo de caso, e aí a gente encerra, que é perceber que na carta aos Efésios, por exemplo, Paulo poderia murmurar, dizendo que foi preso, como eu falei, por Roma, governo de Roma, ou por algum César. Não é assim que ele fala. Em Efésios 3:1 e Efésios 4:1, ele sempre se identifica como um prisioneiro de Cristo Jesus, prisioneiro do Senhor. Fácil lembrar também de Jeremias 29, quando o povo é exilado, e ora o texto fala que Nabucodonosor exilou, e depois o Senhor fala que ele mesmo fez isso. O que eu estou querendo dizer com isso? A prisão de Paulo não pegou Deus no toalete. Ele não estava de costas, ele não estava dormindo, ele não estava sem atenção. E quando viu, prenderam Paulo. Estava no controle de Deus, de alguma forma, nas mãos dele, dentro de uma providência que eu e você, a gente não consegue entender, muito menos concordar. Deus estava gerenciando a história. A partir da jaula de Paulo, porque Deus é que controla tudo, e Paulo confessa, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele usou aquelas oportunidades, não para murmurar, mas para trazer mais glória a Deus, a partir dos dons que ele tinha. Então eu creio que a nossa pandemia, o que está acontecendo, está tudo sob o controle de Deus. Ainda que vidas sejam ceifadas e que há erros e acertos, ou tentativas de acerto, acontecendo ao nosso redor, Deus está no controle disso. E eu acho que ele está mexendo comigo e com você, para que a gente faça alguma coisa, e talvez fazer de um jeito diferente. Talvez a gente não tenha aproveitado enquanto era dia, a gente não trabalhou, e a noite está chegando e não vai dar tempo mais de trabalhar. Então, enquanto não fechou tudo, enquanto ainda tem muitas oportunidades, faz alguma coisa, irmão. Faz alguma coisa, irmã. A gente é chamado para exercer os nossos dons para a glória de Deus. E eu quero terminar, nosso tempo já está adiantado, eu quero terminar tentando, a partir dessa ilustração, estudo de caso que a gente fez do isolamento social, eu quero tentar trazer à sua memória aquele que verdadeiramente enfrentou o pior dos isolamentos sociais, o próprio Senhor Jesus. Nós sabemos, por confissão da nossa fé, que Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, num balé, numa sincronia, num encaixe completamente impossível de compreender em extensão e em profundidade. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós sabemos
que então o Filho, parte dessa trindade, foi enviado a mim e a sua história para poder pagar o meu e o seu pecado. Foi por sua causa e por minha causa que Jesus veio ao mundo, para pagar o meu e o seu pecado. Pensando nisso, ele é separado dessa comunhão, mas ele ainda tinha relacionamento com o Pai, até a hora em que ele tem que verdadeiramente pagar todos os nossos pecados, os seus, os meus e todos, que cometemos no passado e que talvez a gente cometa enquanto escuta esse estudo, seja por falta de atenção ou o seu pecado, o mundo e Satanás nos atrapalhando. Jesus pagou todos os nossos pecados. E naquele momento, você se lembra no Evangelho, quando é dito do maior isolamento social da história, que o Senhor Jesus pagou por mim e por você, que ele grita, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento é rasgado então essa união mística. Então Cristo paga o meu e o seu pecado, separado de Deus por causa do meu e do seu pecado, um isolamento social brutal. Deus meu, por que me desamparaste? Então cai sobre ele toda a ira, toda a raiva, todo o preço do meu e do seu pecado. Jesus foi verdadeiramente isolado socialmente até o final, até a morte de cruz, para que eu e você nunca mais a gente se sinta sozinho, preso ou não, em pandemia ou não, em qualquer dia da minha e da sua vida. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e ainda não consumou. Dá tempo ainda e ele está conosco. Nós não estamos tão isolados assim. Há um Espírito de Deus em mim e você para que a gente possa servir e fazer alguma coisa. Amém, queridos? Essa era aí essa oficina que eu acho que ficou debaixo desse tema para a gente meditar juntos. Eu espero que tenha sido útil para você. Eu fico aí à disposição para algum contato. O meu contato do Instagram é @CarlitosHUG, que é hug, abraço em inglês, @CarlitosHUG, e a gente pode continuar se falando. Deus abençoe vocês. Eu queria encerrar com uma palavra de oração. Vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, obrigado pelas tuas boas e fortes verdades, que em tempos difíceis elas se tornam mais encorajadoras e mais doces aos nossos corações, Pai. Mexe com quem ouviu essa tua mensagem, mexe comigo, para que eu e meus irmãos, a gente faça alguma coisa enquanto ainda temos oportunidade e que isso redunde em glória ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, amém. Um abração, queridos. Deus abençoe vocês.